Bom dia, minha gente. Então, a nossa aula de hoje é de geografia. Nós vamos estudar no livro de geografia das páginas 47 a 54. Então, o conteúdo que a gente vai estudar é o relevo e suas formas. Então, na página 47 diz o seguinte: a imagem de satélite abaixo mostra uma paisagem do município de Itabira, estado de Minas Gerais. Observe com atenção. Imagem de satélite em 3 dimensões de Itabira, Minas Gerais, em 2016. Em primeiro plano está a cidade e mais ao fundo há uma escavação que foi o resultado de uma atividade mineradora. O pontilhado na imagem mostra a silhueta do morro que havia ali, o Pico do Cauê, que era o nome do relevo, Pico do Cauê. Pinte de uma cor à sua escolha a área entre a escavação e o pontilhado lá no céu e descubra como era essa forma de relevo. Então, o que achou? Como e por que essa forma desapareceu? Converse com um colega, o professor, sobre a respeito disso. Então, se quiser, pode conversar com um coleguinha que vocês têm aí os contatos no grupo e pode conversar sobre o assunto. E também com tia, que vocês também têm o contato de tia, não é isso? Continuando aí na página 48, nós vamos ver o relevo no nosso dia a dia. Você já notou como é o relevo do lugar onde vive? Sabe identificar as diferentes formas de relevo da paisagem desse lugar? Comente com os colegas o que conhece sobre esse assunto. Leia com atenção a historinha e depois responda as questões. Ladeira acima, ladeira abaixo. E aí, Rosa? Está indo para a escola? Oi, Raul, sim. Estou. Vamos juntos? Nessa rua dá para pedalar bem devagar, né? Ah, sim. Aqui não preciso fazer muito esforço. Nessa subida, até andar a pé cansa. Nossa, vou descer da bicicleta. Essa subida cansa muito. Então, observe aí as formas de relevo que tem quando a menina pedala de bicicleta e não cansa, e quando ela desce da bicicleta que diz que não dá, nessa subida até andar a pé cansa. Então, observe as formas de relevo, que aí tem duas formas de relevo. Uma que é uma descida e a outra que é uma subida, uma ladeira, não é isso? Então, na página 49, continuando com o assunto sobre relevos, é melhor você descer freando a bicicleta. Eu que estou a pé, vou freando com as pernas para não rolar ladeira abaixo. É mesmo, na descida também fazemos força com as pernas. Ainda bem que o nosso caminho, depois da subida, tem uma descida. Foi uma grande subida aquela. Ainda bem que também passamos por descidas e caminhos planos, não é? Chegamos finalmente. Então, Raul e Rosa, eles estavam indo para a escola. Então, as formas de relevo que eles encontraram da casa deles até a escola, então eles encontraram ladeiras, eles encontraram subidas e descida e também encontraram lugares planos. Veja aí na chegada da escola que o lugar é plano, que eles dizem assim, grande subida aquela. Ainda bem que também passamos por descidas e caminhos planos. Então, quando é uma reta, então são relevos, são lugares planos. Aí chegamos finalmente. Então, ainda continuando aí na página 49, tem um textinho que diz o seguinte,
que foi cortada aí nessa imagem, mas no livro de vocês tem, tá certo? Tia vai ler e explicar aqui para vocês. As crianças andaram por ruas íngremes. Há ruas íngremes no caminho de sua casa até a escola. Já andou por elas? Então aí tem perguntas que são pergunta oral, não precisa responder aí no livro, é oralmente. Íngreme quer dizer terreno com grande inclinação. Então, num terreno com grande inclinação, é uma ladeira, por exemplo, ela é inclinada, não é isso? Você e os colegas conseguem identificar algumas formas de relevos próximo à escola? Quais são elas? Então, aqui são só perguntas oral. Assim como os personagens, você também já deve ter percebido diferentes superfícies dos terrenos, seja no lugar onde vive, seja em outros lugares, não é? Então, por exemplo, lá perto da escola de vocês, no EMAPS, você, ao chegar na escola, você quando chega ali perto do hospital, já é uma inclinação, ou seja, é uma subida. Aí, quando você chega na frente do colégio, que você observa, você vê que tem uma serra, não é isso? Então, tem pedras, que vê que tem uma subida bem alta. Então, é uma inclinação aquilo ali, não é isso? Algumas ruas e estradas também são planas. Já outras, exemplo, estradas planas. Quando você sai de ônibus ou a pé, seja lá como for, antes de chegar lá no EMAPS, não tem a pista. Então, quando você chegar ali da Compesa até chegar no hospital, ali é um relevo plano, é a superfície plana. Quando diz superfície, é a parte da terra ali onde você vai pisando e andando. Então, essas diferenças de formato de superfície terrestre, como morros, ladeiras, vales e áreas mais planas. Então, quando diz morros, aqueles morros, aquelas serras, ladeiras, descidas, áreas planas, tudo isso são chamados de relevo. Tudo isso que a gente está estudando são as formas de relevo. Então, tem descida, tem subidas, tem morros, tem vales. Aqueles vales quer dizer aqueles buracos, como diz aí na página 48, que foi feito a escavação de uma mineradora. Então, isso são esse é chamado de vale. E áreas mais planas. As planas são as retas. Então, passando aí na página 50, nós vamos ver as diferentes formas de relevo, certo? Então, as formas de relevo são... Vamos conhecer alguns exemplos de formas de relevo. Observe aí, montanhas. O que são montanhas? São as maiores elevações do planeta Terra, como as montanhas de Cerro Pochoco, Santiago, no Chile, em 2016. Então, veja que aí, observe essa montanha, tá certo? Essas montanhas aí. Escarpas. O que é escarpas? Conhecida como serra. A serra, a montanha, essa primeira imagem, e a outra é uma escarpa, conhecida como serra. São conjunto de elevações de grandes desníveis, como Serra do Mar, que se estende boa parte do litoral brasileiro. Na imagem da Serra do Mar, chapadas. O que são chapadas? São elevações de terrenos com topo plano. Veja que no topo é plano em cima. O topo, quer dizer, essa parte de cima ela é plana e depois tem as elevações, a descida. O terreno ao topo dele é plano. Na fotografia vemos a Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso, região do Centro-Oeste. E falésias. O que são falésias? São as formas de relevos encontradas no litoral brasileiro, que se originam da ação da água do mar, como etapas na praia da Lagoa Azeda, em Jaquiá, da praia de Alagoas, em 2017.
Então, isso aí são as diferentes formas de relevo, que todas elas têm aí o nominho delas e tem o que é que significa. Então, gente, continuando na página 51, tia vai ler um texto e vai dizer o significado desse texto, a leitura dele e também comentar sobre ele. A Serra da Barriga e o Quilombo dos Palmares. No final dos anos de 1500, ao chegar ao Brasil na condição de escravos, muitos africanos se revoltaram e fugiram das vilas do litoral para se esconder em grandes regiões de difícil acesso, no interior. No atual estado de Alagoas, em Alagoas, uma das regiões de refúgio quer dizer de esconderijo para escravos, foi a Serra da Barriga. O relevo de íngreme e com muitos morros no litoral dificultava o acesso dos colonizadores europeus. Assim, os africanos criaram ali uma comunidade, ou seja, os quilombos, que durou aproximadamente 100 anos. Lá eles cultivavam a terra, mantinham suas tradições. Infelizmente, em 1694, o Quilombo dos Palmares, como ficou conhecido mais tarde, foi destruído pelos bandeirantes paulistas. Contudo, ainda hoje, essa área da Serra da Barriga é conhecida como um dos símbolos da luta dos afrodescendentes brasileiros pela igualdade de diferentes em nosso país. E você já tinha ouvido falar do Quilombo dos Palmares? Aí aqui abaixo tem região da Serra da Barriga em Alagoas, ou seja, essa serra ela serviu de esconderijo para os escravos. Eles se esconderam dos europeus. Eles não aguentavam mais ser escravo e encontraram essa serra, que é um relevo que deu para eles ficarem escondidos lá por 100 anos, como diz aqui no texto. E essa serra era conhecida como Serra da Barriga e os Quilombos dos Palmares. Então, ficou conhecida a Serra da Barriga em Alagoas em 2015. Aqui tem a fotografia abaixo mostrando a região da Serra da Barriga. E ao lado, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares foi criado em 2007 para a preservação da história do local e sua importância. União dos Palmares, Alagoas 2017. Então, ainda continuando com esse texto, ele vai servir que essa semana, no dia 20, é comemorado o Dia da Consciência Negra, ou seja, os negros eram os escravos. Então, esse textinho aqui fala sobre os escravos. Os escravos, eles se esconderam na Serra da Barriga. Então, que depois ficou conhecida a região da Serra da Barriga, que fica em Alagoas. E foi criado um Parque Memorial dos Quilombos dos Palmares. Foi criado em 2007 para a preservação dessa história dos escravos. Então, continuando aqui na página 52, nós vamos ver as unidades do relevo brasileiro. O conjunto das formas terrestres nas paisagens dos lugares onde vivemos faz parte do que os estudiosos chamam de grandes unidades de relevo. No Brasil, em especial, encontramos 3 grandes unidades de relevos: os planaltos, as depressões e as planícies. Ou seja, planalto é ao alto. A depressão nós vamos ver aqui o significado de cada um, tá certo? As depressões e as planícies. As planícies é um relevo que é plano, por isso que é chamado de planície. A depressão é quando tem aqueles buracos, aí é chamado de depressão. Então, tem 3 tipos de relevo no Brasil. Veja as unidades de relevo brasileiro.
No Brasil, em especial, encontramos 3 grandes unidades de relevo, ou seja, 3 tipos: planaltos, depressão e as planícies. Observe a ilustração abaixo e com o professor e os colegas lê as definições de cada um de relevo. Então, vamos ler a definição de depressões. Nas depressões, as formas de relevo são mais baixas, veja, ou seja, como uns buracos. Então, é mais baixa. Veja aqui, tem o rio. Então, dentro desse rio é uma depressão, que ele é mais baixo. Observe. Nas depressões, as formas de relevos são mais baixas e planas do que nas áreas de planalto, já que geralmente foram muito desgastadas, especialmente pela ação das águas. Observe. Nos planaltos, as superfícies das formas de relevo são mais irregulares e onduladas, como os morros e as colinas. Em geral, os planaltos são mais altos do que as planícies e as depressões, ou seja, os planaltos, veja aí, as serras, isso aí é chamado de planaltos. Aqui abaixo, nesse outro quadrinho, nós vamos ver as formas de relevos das superfícies. São bastante planas, superfícies, e com baixas altitudes. Elas recebem grandes quantidades de sedimentos, vindos em sua maioria das áreas do planalto, depressões ou do mar. Então, são as planícies. A planície é um lugar plano. Planalto quer dizer um lugar alto. Veja aqui as montanhas, as serras. Então, é um planalto. E sedimentos. O que é que quer dizer sedimentos? Sedimentos, pequenos pedaços de rochas ou outros materiais sólidos de origem vegetal ou de mineral, transportados para as áreas mais baixas pelas águas das chuvas ou dos rios ou pelo vento. Então, são os sedimentos. Sedimentos são pedras, pedaços de rochas, sólidos de origem vegetal ou de mineral, transportados pelas águas, pelos rios e também pelo vento. Então, são os sedimentos que são encontrados no relevo. E na página 54, vocês vão ler e responder as questões abaixo, que tem a questão 1 e a 2. Então, o mapa do relevo brasileiro. O mapa a seguir mostra as unidades do relevo do Brasil. Aí tem Brasil, unidades de relevo em 2008. Aí nós temos aqui a Rosa do Ventre, tem norte, sul, leste, oeste. E nós temos o mapa do Brasil. E nesse mapa tem uma seta mostrando de Boa Vista. Boa Vista é um nominho bem pequenininho, para chegar em Brasília. Então, observe que vai ter essa questão, essa número 2, que vai ser em cima. Você vai ter que observar essa setinha, esse tracinho, para poder saber responder. Então, vamos lá. Agora, responda. Só que, para poder responder, você vai ter que ler. Então, tem uma fotografia, uma imagem aí aqui ao lado, essa primeira imagem. Área de Planalto em Cavalcante, em Goiás, em 2016. Então, Planalto. Área de planície em Mato Grosso do Sul. Planalto já está mostrando que é ao alto, a serra, a montanha. E a planície, que é um lugar mais plano, em Mato Grosso do Sul, em 2015. E ao lado aqui do mapa, a área de depressão em Quixandá, no Ceará, em 2015, que é uma depressão. A depressão, ou seja, um buraco. Então, ao alto, aí você olha e vê aquele buraco, é uma depressão.
Abaixo, agora responda. Quais unidades de relevo predominam no Brasil? Então, você vai olhar, vai ler tudo que a gente já estudou e vai responder essas duas questões. E, em seguida, também vai ter um exercício sobre esse conteúdo, sobre o relevo. Vai ter um exercício, vocês copiam no caderno, lê os textos e responde. E também nós vamos trabalhar sobre o Dia da Consciência Negra, que vai mandar um vidinho para vocês, um vídeo, e vai pedir que você reconte essa historinha através de desenho. Faça o desenho, tira a fotografia e manda para a tia. Então, a atividade, você vai assistir ao vídeo sobre a consciência negra, que vai ser lá no final, e vai desenhar de acordo com o que você entendeu sobre o vídeo, ok? Então, boa aula, preste atenção, responda tudo com capricho, mande as fotos no final de semana, na sexta-feira para a tia, tá certo? E na primeira perguntinha aí diz o seguinte: quais as unidades de relevo que predominam no Brasil? É a primeira pergunta. A segunda: imagine que você fará uma viagem de avião saindo de Boa Vista, aqui no mapa, ó, Boa Vista, aí do ponto do mapa, para a capital de Roraima. Então, esse nome abaixo é Roraima. O de cima, Boa Vista. No Distrito Federal, Roraima em Brasília. No Distrito Federal. De acordo com o mapa e seguindo o trajeto, que tipo de unidade de relevo você avistará? Se você tiver de avião, viajando de avião, da capital de Boa Vista para chegar na capital de Roraima, que é no Distrito Federal, que é em Brasília, que é o destino. De acordo com esse mapa aí, que tipo de relevo você avistará? Então, aí essa resposta é pessoal, cada um vai colocar a sua. Então, boa aula e capricho nas atividades. Não esqueça de me mandar essas fotos, eu preciso das devolutivas na sexta-feira para enviar para a escola, que a escola cobra de tia essas atividades.